Muito antes da era cristã, em uma Jerusalém agitada por conflitos, cultos e tradições, vivia um homem chamado Jesus ben Sira. Ele não era profeta, nem rei, mas era um observador do mundo, um homem sábio, apaixonado pelas escrituras e pela vida piedosa. Por volta de 180 anos antes de Cristo, ele escreveu um livro que mudaria, ou melhor, dividia a história das escrituras sagradas. Este livro, conhecido como Eclesiástico ou Sabedoria de Ben Sira, não foi escrito por qualquer um. Jesus ben Sira era um escriba, um mestre, um homem que via a decadência moral de seu tempo, e decidiu registrar conselhos eternos, para que as próximas gerações não se perdessem na escuridão. Suas palavras falam de justiça, humildade, respeito aos pais, temor a Deus, e da beleza de uma vida guiada pela sabedoria divina. Mas o livro original se perdeu por um tempo. Foi seu neto, um homem que viveu no Egito, quando os judeus já estavam espalhados pelo mundo, quem o traduziu para o grego, para que essa sabedoria não fosse esquecida. E aqui começa o mistério. Durante séculos, o Eclesiástico foi lido, estudado e reverenciado. Os cristãos primitivos o conheciam bem. Ele estava presente na Septuaginta, a versão grega da Bíblia usada pelos apóstolos e pela Igreja Antiga. Mas no século XVI algo mudou. Na turbulência da Reforma Protestante, Martinho Lutero decidiu rever o cânon bíblico. Baseando-se apenas nos textos aceitos pelos rabinos judeus, ele questionou os chamados livros deuterocanônicos, entre eles, o Eclesiástico. Lutero os classificou como apócrifos, livros interessantes, sim, instrutivos talvez. Mas, segundo ele, não inspirados por Deus. E assim, o Eclesiástico foi excluído da Bíblia protestante. Apagado do alcance de milhões, como se suas palavras não merecessem mais ecoar pelos séculos. Mas, por que exatamente? O que há em suas páginas que provocou tanto desconforto? O Eclesiástico defende com veemência o respeito aos pais, o valor da humildade, a importância da autoridade religiosa, e uma vida equilibrada e justa. Ele fala de justiça social, da responsabilidade dos ricos para com os pobres, do cuidado com os órfãos e viúvas, e até da oração pelos mortos, um ponto que divide tradições cristãs até hoje. Além disso, o livro valoriza as tradições orais e os rituais sagrados, algo que Lutero e outros reformadores rejeitaram com força. Por isso, alguns dizem que o Eclesiástico foi inconveniente demais, desafiador demais, um espelho que expunha verdades que muitos preferiram ignorar. Mas o que acontece quando tentamos apagar a sabedoria? Ela morre, ou ressurge com mais força? Hoje, o livro de Eclesiástico ainda fala. E talvez, ele esteja esperando que você, sim, você, o redescubra. Porque dentro dele, pode estar o conselho que vai transformar sua vida. Você já parou para pensar, por que certos livros foram deixados de lado? Quem decide o que é sagrado, e o que deve ser esquecido? O livro de Eclesiástico não é uma simples coletânea de conselhos antigos. Ele é um chamado, uma voz vinda do passado, ecoando até nós. Ele fala de coisas que o mundo moderno prefere ignorar: respeito aos pais, humildade, justiça, obediência à sabedoria divina. Fala de uma vida com propósito, de não se corromper pelo poder, de honrar a verdade, mesmo quando ela dói. E talvez, isso tenha incomodado demais. Quando Martinho Lutero reformulou a Bíblia, ele excluiu 7 livros. Eclesiástico estava entre eles. Por quê? Porque suas palavras confrontam, porque ele valoriza a tradição, porque ele sugere algo impensável para alguns: orar pelos mortos. Sim, ele fala de orações pelos que partiram, de fé que atravessa o túmulo. Um tema que divide teologias, mas que revela um coração que ama, mesmo além da morte. E não só isso, Ben Sira fala do poder do silêncio, da sabedoria que se encontra na escuta, e de como Deus observa cada escolha feita no íntimo. Será por isso que o livro foi esquecido por muitos? Porque ele nos força a encarar verdades duras, que preferimos ignorar.
Mas agora, o eclesiástico ressurge. E sua sabedoria está ao nosso alcance novamente. Não importa qual seja sua fé, ou de onde você vem. O que importa é o que você vai fazer com esse convite. Porque talvez a resposta que você tanto procura não esteja em novas doutrinas, mas em velhas palavras que o tempo tentou silenciar. E aí? Você vai ignorar? Ou vai ouvir essa voz que o mundo tentou calar?